Capítulo 324 de Black Clover Noir, com a luta em conjunto mais incrível que a gente teve até agora, gente, que foi a luta do Yami junto com o Nat contra o Lucifero. Magias novas, os dois em perfeita sincronia de arrepiar até os pelos do cu, e também uma atuação rápida e sensacional do Zora, que eu tava esperando muito por isso também. Então vamos lá, sem enrolação, porque o tio Lu ficou muito puto com tudo isso e a verdadeira ameaça começa agora. Gente, o Tabata é genial pra fazer batalhas em conjunto, gente. Espetacular. O capítulo começa mostrando um pouco pra gente sobre o novo poder do Zora, que olha, ele apareceu pouco nessa luta, mas quando apareceu foi pra mostrar que ele conseguiu superar todas as expectativas minhas, suas, dele, de todo mundo, e mostrar que não importa a sua descendência, não importa se você é um plebeu, se você tem pouca magia ou pouco poder, se você batalhar e se esforçar, você consegue bater de frente até contra o rei do submundo. Claro que a trajetória dele até aqui foi muito mais difícil, né, do que seria de um nobre, por exemplo, mas é interessante ver como os plebeus aqui, principalmente os mais desfavorecidos, como Aston, Magna e agora o Zora, conseguiram superar os colegas, né, que são da nobreza e que possuem uma faixa de idade parecida ali com a deles, e eles superaram em certo ponto até os capitães, né, que não foram capazes de fazer tanta coisa quanto os plebeus fizeram. Então é muito legal e até muito inspirador a forma que o Tabata tá trabalhando na ascensão dos menos favorecidos em Black Clover, fazendo com que eles tenham uma possibilidade até maior que os cavaleiros que são considerados superiores, né, de fazerem algo, e ali eles fazerem algo bem relevante de fato na batalha. Então, como é que funciona essa nova contra-armadilha do Zora? Vamos lá. Lá naquele torneio, para escolher os cavaleiros reais, que o Zora apareceu pela primeira vez, ele usou a magia de armadilha para poder absorver os ataques dos 3 cavaleiros do time contrário, né, que estavam contra ele, o Asta e a Mimosa, para logo em seguida ele repelir o golpe contra eles. Então, ele usou mais algumas vezes depois esse tipo de armadilha, mas o importante aqui é a gente observar que até agora ele absorvia e repelia de volta, mas sem conseguir fazer um direcionamento ou fazer um ataque mais calculado. Então ele só era capaz de refletir a magia do mesmo ponto que ela foi capturada. Se ele colocasse a armadilha no ombro, ela ia ser refletida dali do ombro. Se ele colocasse na testa, ia ser refletida da testa. Só que ele chegou nessa batalha contra o Lucy, né, com esse golpe aprimorado. Então ele já tinha preparado essa armadilha previamente, que é uma magia que leva tempo, né, e gasta bastante energia para ser preparada. E com a magia de selamento da Secre, ele conseguiu direcionar todo o golpe que ele absorveu do Lucifero pro punho dele. Ele armazena ali e bate soco com o Lucy de igual para igual. Vale lembrar também que lá na Batalha da Arena tinha sido falado que ele não só refletia o ataque, como amplificava também quando esse ataque era devolvido. E aqui ele afirma que ia devolver o socão do Lucy em dobro. Óbvio que apesar de ter causado ali um certo espanto no Lucifero, né, o ataque não foi efetivo assim contra ele, mesmo tendo sido amplificado, porque o golpe que o Lucy deu não estava usando toda a força dele, né, como ele mesmo afirma depois. Mas nessas circunstâncias, você acumular o poder e contra-atacar ele todo condensado em um único ponto, acaba tornando esse golpe mais impactante, e a gente percebe isso pela forma que o punho do Lucy ficou, mesmo tendo segurado bem a pancada ali. Só que o mais foda de tudo nessa aparição do Zora é que desde que ele chegou ali com a Secre, ele tá querendo provar o valor dele, né, como cavaleiro. Ele tá afirmando o tempo todo que ele vai mostrar o que um veterano é capaz de fazer. E o porquê disso? O Zora é um cara que sempre se sentiu inferiorizado pela condição de ter nascido como plebeu, né, de ter pouca mana, de não ter uma magia excepcional, então ele sempre se colocou numa posição de inferioridade, e quando ele fica frente a frente com o rei do submundo, automaticamente ele cria ali uma relação de hierarquias, né, fazendo ele imaginar na cabeça dele que o Lucy é alguém como alguém da realeza, e que é justamente por isso que ele precisa quebrar esse paradigma de que essas hierarquias são o que vão definir o quanto alguém pode ser forte ou não. Por isso ele entra nessa batalha com uma expectativa imensa de provar para ele mesmo até que ele também pode ser tão forte ou tão efetivo na batalha quanto o próprio Rei Demônio, mesmo que seja em um trabalho em conjunto, porque a Secre tá o tempo todo ali atrás dele, ela tá com as mãozinhas dela nas costas dele ali, ativando a magia dela, mas ainda assim ele quer mostrar que ele é capaz de superar a realeza, ainda que seja a realeza demoníaca.
Na página seguinte tem um quadro meio enigmático focado no Grimório, o Grimório do Zora, mas eu já vou falar disso, da relação com o Lucy, porque com o sucesso da chegada dos dois ali, do Zora e da Sekre, né, que era realmente para salvar o Asa, que tinha ficado totalmente exposto no capítulo anterior, eles ganharam tempo para o Yami e o Nat se juntarem na batalha depois da terapia do Nat, e quando o Yami elogia a performance deles, ele busca logo em seguida uma aprovação do vice-capitão do esquadrão dele, né, e como ele já conhecia os poderes, a capacidade, até a personalidade do Nat, ele sabia que o Nat esse tempo todo tinha observado toda a evolução de cada um deles dali do cantinho dele, das sombras, né? Usando a visão da União Félix para poder acompanhar de longe, que ele é capaz de enxergar numa longa distância, e provavelmente também enviando os próprios demônios dele para observarem e depois relatarem as coisas para ele, como ele já fez anteriormente com o Wagner, por exemplo. E a gente tem aquele quadro, né, com ele na frente, com a União Félix, e os vários flashbacks de diversos momentos dos Cavaleiros dos Touros Negros superando os seus limites e também superando a expectativa dele próprio. Então o Nat, mais do que ninguém ali, consegue enxergar o potencial de cada membro da equipe dele, o que é bem legal e bem triste ao mesmo tempo, porque enquanto todo mundo estava ali interagindo entre si, um apoiando o outro nos momentos de dificuldade, né, fazendo festa, vivendo que nem uma família mesmo, o Nat só podia ver eles de longe, né? Ele só via de longe esses laços se fortificando enquanto ele tinha que enfrentar os problemas dele, as missões dele, os monstros dele sozinho, cara. E nem é de se admirar que ele seja todo ferrado da cabeça, né, tadinho? Ele comeu o pão que o Lucifugos amassou esse tempo todo e não teve apoio de ninguém. Com o ataque que ele tinha sofrido no capítulo anterior, o Slotus foi pro saco, né, mais uma vez, e a opção mais viável para ele unir forças com o Yami nesse momento foi a união Canis com o Guimodero, que é uma boa opção pela capacidade que o Guimodero tem de criar clones, que aqui são diferenciados, né, são diferentes dos que a gente já tinha visto antes e a gente vai ver o porquê. Ele e o Yami, então, ativam o Mana Zone ao máximo e fazem a fusão tão esperada da magia deles que, olha, gente, eles se completam mais do que qualquer outra dupla que a gente já viu até aqui. Eles são realmente almas gêmeas, é impressionante ali essa energia deles. Um é a peça que faltava no quebra-cabeça do outro, porque a magia do Nat é das sombras, e para você ter sombra, você precisa da escuridão. Então é como se eles tivessem nascido para um dar suporte para o outro. Ficou espetacular, porque a escuridão do Yami, que toma conta de tudo, faz as sombras aparecerem, e as sombras, por sua vez, criam escuridão. E olha, meu, essa frase que o Tabata botou mais ali pra frente, eu realmente achei genial a forma como ele pensou em tudo isso, como ele criou, foi tudo muito bem pensado e provavelmente, ó, isso aí já é um pensamento antigo, ele não criou do nada agora não, viu? Ele tava esperando um momento para poder colocar isso aí na obra. Então eles unindo seus atributos mágicos para criar uma magia em conjunto, eles criam ali o Parque Infantil, que eu não sei quem nomeou isso, né, se foi os dois juntos ou se foi só o Nat, mas conhecendo o histórico do Nat de nomear golpes, eu imagino que tenha sido ele, ou pelo menos apelidar os golpes que já estão nomeados, né, já que ele tinha feito um monumento de reparação, chamou a Lilith e o Nama lá pra dentro e falou, pega, pega no inferno, e o que é bem irônico pra quem até agora tava tentando falar pro Yami que ele tinha que deixar de ser criança, né? Mas beleza. Ele então usa a lua negra do Yami para poder tirar aqueles bracinhos com as mãozinhas dele lá para fora, que ele já usou em vários momentos desde que ele apareceu, o que pode ajudar a dar um apoio para distrair, né? Ou então ocupar o Lucifero enquanto eles tentam algum outro ataque. E com isso, o Lucy é surpreendido com vários clones do Nat e do Yami criados através do Guimodero, que agora pode criar uma espécie de clone das sombras real, né? Ou de sombras, porque das sombras é do Naruto, um clone de sombras real, que ao invés de cara de cachorro, tem a forma deles, né? Que estão ali com os poderes fundidos, por causa da fusão do poder do Yami com o Nat. Óbvio que esses clones não são o suficiente para fazer alguma coisa de fato contra o Lucy, mas esse combo todo que o Nat montou foi perfeito para dar uma chance do Yami atacar, porque enquanto o Lucy tá lá entretido com as mãozinhas saindo da lua negra e com os clones indo em direção dele, o Nat e o Yami caem nas sombras do Nat lá no chão, e como essa região tá tomada de escuridão, o Lucifero não consegue distinguir quem é real e quem é clone, até porque os clones do Guimodero conseguem copiar o ki deles, então não tem como saber, nem através de capacidade sensitiva, quem é clone e quem é real.
portal. Então, com isso, o Nath consegue absorver o Yami para teletransportar ele para cima do Lucifero, ali saindo, né, da sombra lá em cima da lua, com um contra-ataque maravilhoso que pega o Lucifero tão de surpresa, mas tão de surpresa que ele nem sabe para onde olha. Se para baixo, de onde o Nath está vindo com Bucanis e Félix na fusão dupla, para cima de onde o Yami está caindo com a espada pronta para fatiar ele, ou então para os vários clones que continuam indo em direção dele sem parar. Naquele painel que parece que o Lucy tá com a alma saindo do corpo, né? Meio que na vibe dos memes do Faustão e da Joelma, sabe? Sorrindo e sérios do lado. Na real, tá mostrando que o Lucy foi pego completamente desprevenido e que ele tá olhando pra cima e pra baixo porque ele não sabe da onde vai vir o ataque. Então, o Yami prepara a lâmina profunda imbuída em trevas que vai em direção ao Lucy com uma potência destruidora e um poder mágico tão absurdo que até os demônios do Nath ficam impressionados. E o Nath tá lá embaixo do Lucifero, naquela sombra escura, dá pra ver a ponta do rabinho em formato de triângulo, né, que é uma das características do Guimodeiro. E na hora do ataque do Yami, que atinge ali o Lucy, eles têm uma sinergia perfeita, né? O Yami fala sinergia perfeita entre escuridão e sombras, que causa uma explosão de poder imenso, tão forte, que é capaz de atingir o braço que o Lucifer usou para se defender. E para surpresa dele, causou um dano bem peculiar. Ficou com uma mancha preta com símbolo de trevo, né? Meio que com uma tiração de sarro do Yami contra ele, o que seria bem a cara do Yami mesmo se fosse proposital. De qualquer forma, parece que o Lucy se curou desse dano, mas pode ser que isso ainda apareça na batalha, se espalhando pelo corpo do Lucifero, sabe? Tenha desaparecido aqui, mas tenha penetrado no sangue dele, sei lá, fazendo alguma coisa, tomar conta do braço, uma gangrena, sei lá, algo do tipo que impossibilite ele de se mover com força ou velocidade total, alguma coisa assim. Eu acho que isso ainda vai fazer alguma coisa mais pra frente. Só que depois de tudo que os cavaleiros ali foram capazes de fazer contra o Lucifero, ao invés de ele se sentir com o ego ferido, como ele ficou lá quando o Asta arrancou o chifre dele e tal, ele enxergou que aqueles humanos têm um grande potencial de vencer ele, pelo menos na atual condição dele, né? Então ele simplesmente abandonou a sua maior fraqueza, que era justamente o seu ego, que fazia ele ter um senso de superioridade muito absurdo para poder agir agora de forma que venha fazer sentido, um sentido mais real diante dessa ameaça que está ali na frente dele. O que ele vai fazer então? Ele reconhece essa capacidade dele de uma possível vitória, ainda que difícil, e vai parar de lutar menosprezando a galera lá só porque eles são meros humanos, porque foi isso que ele fez até agora. O senso de superioridade dele e o ego, que é, né, maior que o próprio poder dele, fez ele menosprezar tanto os inimigos dele que ele não conseguiu enxergar o potencial real que eles tinham nessa luta. Então, ao invés de fugir diante de uma possível derrota, como muitos vilões fazem, ele calmamente coloca a cabeça no lugar, controla a raiva e o ódio, né, que ele estava sentindo nesse momento, e para de agir de forma emocional, como ele agiu até agora, para poder agir de forma mais racional. E agora que o bagulho fica perigoso, porque pior do que um demônio gritando, esbravejando que nem ele fez desde que a luta começou, é um demônio que ameaça calmamente os inimigos dele, porque isso mostra que o negócio vai ficar muito mais aterrorizante, muito mais assustador e muito mais complicado para quem tá ali. Ele deixa então, né, por alguns segundos a arrogância dele de lado e de forma bem calma e tranquila ele estende as mãos em direção a eles, reconhecendo que todos ali são muito superiores ao que ele poderia esperar. E, gente, ele simplesmente afirma que não vai matar só todos eles, né? Mas que ele vai matar cada um que eles conhecem, família, amigos, vizinhos, né? O que pode indicar que possa haver alguma ligação, pelo menos com o Asta, o Yami, o Nath, ainda que de forma bem indireta, mas mostra também que ele tem um ressentimento pessoal contra humanos, né? Como se fosse uma espécie de vingança pessoal contra a humanidade, que ele vai fazer sem remorso nenhum. Talvez por ter sido derrotado, aprisionado por algum humano, né, humilhado por algum humano, sei lá, derrotado por um anjo, já vou falar sobre isso, e ali humilhado pelos humanos, algo do tipo. Então, agora a gente descobre que ele não lutou em 100% dos 50% da manifestação dele. Então, na verdade, ele estava usando muito menos força na luta, justamente porque ele estava menosprezando a capacidade dos cavaleiros ali. Então, o capítulo acaba com ele mudando
mais uma vez, a forma dele, né? Com aquele saião preto, acabou virando uma mini saia, ele criou uns ossos pontudos aqui no ombro dele, os olhos dele, que até agora tinham 3 risquinhos de poder demoníaco saindo aqui do lado, lembrando que ele começou sem nenhum e ao longo da batalha, né, nos capítulos anteriores, tinha se formado um mais longo e aí se formou 3 e tal, e no Lieb, quando ele se manifestou lá no Lieb, matou a Licita, ele apareceu com esses 5 risquinhos lá. Então isso mostra que ele tá caminhando para atingir o ápice da manifestação. E, gente, se tá assim agora, eu não quero nem ver como vai ficar quando ele se manifestar em 100%, apesar que eu acredito que o design dele vai ficar incrível. Essa mudança no visual também pode indicar que ele pode estar passando dos 50% da manifestação dele, e isso não é impossível, tá? Inclusive, os relógios que apareceram antes podem indicar que o tempo para manifestação total dele pudesse estar ali se concluindo, né? E uma outra mudança também apareceu, que foi a mudança na postura de batalha dele. Se antes ele estava usando socos, né, e lutando de uma forma mais relaxada ali, agora ele passou a utilizar um estilo mais parecido com o Kung Fu, então a luta vai mudar agora também. Uma outra coisa que também sofreu modificação foi aquela posição daquela marca que ele tinha no peito, que antes era mais aqui pro lado direito, sabe, agora ficou bem forte, localizada aqui no centro, que pode ser um indicativo de que ali é o coração dele, né, e que ele pode mover esse coração para onde ele quiser, que também é no mesmo local onde tinha a marca do Dante, quando eu tinha um contrato lá com ele, ou que na verdade ele era um anjo, como diversas religiões, né, retratam aí, que ele possa ter sido derrotado pelo anjo Miguel, como é visto em várias imagens com base nas histórias bíblicas, com o anjo Miguel furando aquela região ali com uma lança, e depois ele tendo que cair lá no mundo dos humanos. Também tem uma vertente muçulmana que diz que ele teve que se submeter aos humanos e tal, então seria bem interessante se a gente tivesse uma vertente assim. Para finalizar, a gente tem o indicativo de que essa vai ser realmente a última batalha desse arco, né, com a frase do narrador dizendo que será uma luta até a morte, e realmente a gente espera que tenha alguma morte, desde que seja algo que vá criar um impacto profundo e somar para deixar a narrativa mais intensa e mais densa. E a gente tem também as duas duplas de amigos juntas agora, né, com o Yuno se unindo ao Asta, o Asta que teve os ferimentos dele selados ali pela Sekre, e os dois até fazem uma provocação bem humorada ali com o outro, e o Yami continua com o Nath na sinergia perfeita e impecável e maravilhosa deles. Voltando lá pro comecinho, só pra gente finalizar, aquele quadro em que o Lucifero se irrita com o Grimório do Zora pode ser um indicativo de que mais pra frente vai ser criado ali todo um background sobre a história dos Grimórios, né? O que acontece com o Grimório quando o dono dele morre, se eles têm algum tipo de consciência própria, já que é o próprio Grimório que escolhe o mago. Talvez o Lucy possa ter sido rejeitado por algum Grimório, nunca nenhum quis se entregar a ele, né? Talvez ele tenha algum ressentimento de ter tido o desejo de ter um Grimório para ele, e caso aqui na obra ele tenha sido um anjo anteriormente, mas justamente por ele ser um anjo Deus ou o ser supremo que o Tabata possa vir adicionar, não tenha dado para ele um Grimório, e por isso ele tenha desenvolvido inveja dos humanos, né? E feito com que a soberba dele de ser um ser tão superior e merecer um Grimório tenha feito ele ser expulso do céu e ter se submetido aos humanos em algum momento, enfim. Pode ser que ali, pode ser não, a gente vai ter algo ali, né, em relação a isso, porque o Tabata acabou de plantar aqui. Vamos ver o que é que vai dar. A gente também ainda precisa saber do posicionamento do Adramalek, que ficou ali, né, impressionado com o fato do Lucy ter sido atingido nessa batalha, mas as próximas explicações vão demorar um pouquinho pra gente, porque semana que vem não tem capítulo de Black Clover, mas não se preocupem que vocês vão me ver com outro conteúdo aqui. Inclusive, fiquem à vontade para sugerirem o que quiserem, que eu posso tentar fazer dentro das minhas possibilidades. E mais uma vez, muito obrigada por vocês chegarem até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, com a edição vai diminuir, mas é nóis, gente. Um beijo para todos vocês são incríveis. E nossa, os vídeos do Black Clover estão bombando graças a vocês. Gente, vocês estão realizando o meu sonho, eu vou realizar o de vocês. Beijo, tchau!